vamos estudar o momento linear. Então veja, vamos escolher primeiro aqui um sistema de referência, ele é sempre importante nas análises de física, né? Veja bem, uma trajetória e vamos escolher aqui dois instantes, um instante anterior e um instante posterior do movimento do nosso ponto material. Instante posterior, princípio macroscópico. Veja, em cada instante é possível medir a velocidade instantânea. Então, nesse instante aqui nós temos uma velocidade, nesse outro instante aqui uma outra velocidade associada. Então, veja bem, o ponto material está se movendo. Aí, nosso objetivo agora é medir a quantidade desse movimento. Qual é a quantidade de movimento deste ponto material, certo? Veja bem, a medida da quantidade de movimento do ponto material, que a gente vai definir como momento linear, então a gente vai chamar de momento linear, essa medida. Vamos primeiro pensar em um instante qualquer, né? Em um instante qualquer, veja bem, ela depende de duas grandezas. Da velocidade, que caracteriza o movimento, né? Da velocidade, e agora de uma outra grandeza, que é a massa. Uma outra grandeza que é a massa. Então veja bem, a quantidade de movimento de um corpo é chamada de momento linear e ela é medida, ela é calculada utilizando essas duas grandezas, a massa multiplicada pela velocidade. Bom, como a velocidade é um vetor e a massa é um escalar, então esse produto vai dar um vetor. Obviamente, o momento linear também será um vetor. De mesmo módulo e direção da velocidade, de mesmo sentido e direção da velocidade, mas de módulo diferente, porque agora tem um fator aqui multiplicando a velocidade. Qual é a dimensão do momento linear, né? Qual é a dimensão do momento linear? Veja bem, o momento linear, ele tem dimensão de massa multiplicado pela dimensão de velocidade. Mas a dimensão de velocidade é a dimensão de comprimento pelo tempo. Então, a dimensão de momento linear é a dimensão de massa vezes comprimento dividido pelo tempo. Ok? No Sistema Internacional de Unidades, massa é quilograma, comprimento é metro e tempo é segundo. Então, quilograma vezes metros por segundo. No sistema centímetro, grama, segundo, massa é grama, comprimento centímetro, tempo segundo. Então, grama vezes centímetros dividido por segundo. Olha que interessante. Então, agora a gente sabe quantificar o movimento, né? A gente sabe quantificar o movimento. Agora vamos pensar nesses dois instantes, né? Distintos. Nesses dois instantes distintos. A princípio, a nossa velocidade pode ser a mesma. A nossa velocidade pode mudar, né? Ou pode mudar. Então, veja bem. Supondo a princípio que essas velocidades são diferentes, se a gente fizer, veja bem, a velocidade posterior menos a velocidade anterior, a gente tem uma variação que a gente chama de variação de velocidade, né? De variação de velocidade. E multiplicar pela massa, supondo essa massa, primeiramente, supondo que ela é constante. Então, a princípio, a gente está supondo que a massa, veja bem, que a nossa massa no instante posterior é igual à massa no instante anterior. Vamos chamar de M0, para indicar que ela é constante. Então, nós vamos supondo inicialmente que a massa não muda, né? Veja, o ponto material começa com uma massa M0 aqui
M aqui é zero, né, e termina com a massa M0. Então a massa não se altera. Então, veja bem, se a gente pegar essa variação de velocidade e multiplicar pela massa, na verdade a gente está fazendo o quê? Veja, essa massa, né, vezes essa velocidade dá um momento neste instante. E essa massa vezes essa velocidade dá um momento neste outro instante. Que a gente chama, então nós temos aqui o quê? Nós temos aqui um momento linear no instante posterior. E aqui nós temos e essa massa com essa velocidade dá um momento linear no instante anterior. De tal maneira que a gente tem uma diferença entre momentos lineares. E essa diferença de momentos lineares a gente chama de variação de momento linear. Variação de momento linear. Que nesse caso é uma variação macroscópica de momento linear, né? Isso aqui a gente chama de variação macroscópica de momento linear, supondo a massa fixa, que a massa não mude. Bom, mas e se a massa mudar? Bom, aí a variação do momento linear, se a massa muda, vai ser o produto da massa em um instante posterior pela velocidade nesse instante posterior, menos o produto da massa no instante anterior, vezes a velocidade no instante anterior. Então, veja bem, não dá para colocar a massa em evidência aqui, ó, porque, veja, essas massas são diferentes. Então, a gente tem que levar em consideração essas duas variações, tanto da massa quanto da velocidade. Aí não tem escapatória. Essa expressão aqui é mais simples porque, veja bem, é a massa vezes a variação de velocidade. Aqui não dá, porque a massa muda com o tempo. Tá bom? Então isso pode acontecer. Por exemplo, vamos pegar um movimento de um foguete. O foguete, quando ele sai em órbita, né, ele libera um compartimento, né, de combustível. Vai ficar um pouco mais leve, né? Então veja bem, aí ele mudou a massa. Então esse movimento do foguete, né, certamente para calcular a variação do momento linear, a gente tem que usar essa expressão e não essa daqui. Bom, vamos supor primeiro então. Primeiramente, vamos supor que a massa é constante. Então, ó, para a massa constante, para uma massa constante, a princípio, vamos supor o seguinte. Vamos pegar a variação de momento macroscópica, que a gente viu nesse caso aqui, que é o produto da massa, nesse caso constante, pela variação de velocidade, e vamos dividir ambos os membros pelo intervalo de tempo. Vamos associar essa expressão ao intervalo de tempo. Então veja, quando a gente divide ambos os membros pelo intervalo de tempo, deste lado vai aparecer um termo que a gente dá o nome de taxa de variação do momento linear. Veja, taxa de variação em relação ao tempo. E o que é essa medida da taxa de variação do momento linear? Né? Veja bem, ela vai medir o quanto que a quantidade de movimento muda, né? Qual é a mudança da quantidade de movimento? Se essa mudança ela é grande, se ela é pequena, é isso que essa taxa vai medir. Agora, desse lado aqui, ó, a massa é constante, então vai ficar a variação de velocidade pelo intervalo de tempo, que a gente já conhece como aceleração média. Então, olha que interessante. A taxa de variação do momento linear, a taxa macroscópica de variação do momento linear em relação ao tempo, é a massa vezes a aceleração média. Ela é proporcional à aceleração média, né? Diretamente proporcional. Muito legal, muito interessante. Então, veja bem, isso supondo a massa constante, né? No limite, quando o intervalo de tempo é muito pequeno, veja que as diferenças viram diferenciais
Então a nossa expressão se torna assim, ó, se torna essa. A variação é o diferencial momento linear pelo diferencial de tempo, que a gente chama de derivada do momento linear em relação ao tempo, vai ser igual a massa que é constante. Veja bem, aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, né? Então isso aqui é aceleração instantânea. Aceleração instantânea. Então veja bem, a taxa de variação microscópica do momento linear é dado pelo produto da massa constante, nesse caso, pela aceleração instantânea. Pela aceleração instantânea. Então olha que interessante. Agora, e se a massa não for constante, né? Então, veja bem, se a massa no instante posterior for diferente da massa no instante anterior, que é no exemplo do movimento dos foguetes, né? No movimento dos foguetes a gente tem isso. Então veja bem, então essa massa não é mais constante, ela depende do tempo. Se ela depende do tempo, ela não pode ser tirada da derivada, ela tem que constar aqui dentro da derivada. Então a nossa expressão passa a ser essa daqui, ó. Nossa expressão para a taxa de variação do momento linear vai ser essa daqui, ó. Vai ser essa daqui, uma massa dependente do tempo, vezes a velocidade, que também depende do tempo, em relação ao tempo, né? Então, essa é a expressão que a gente tem que usar, né, para poder determinar a taxa de variação do momento quando a massa não é constante, quando a massa muda ao longo do tempo. E aí, é uma regra do produto aqui, né? Regra do produto. É o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Então, tem que tomar um certo cuidado na hora de resolver problemas onde a massa do corpo não é constante. Então veja, o momento linear ele é a quantidade de movimento, a medida da quantidade de movimento de um ponto material se deslocando. E essa medida a gente calcula utilizando duas grandezas, que é a massa, uma grandeza escalar, e a velocidade, que é uma grandeza vetorial. E por isso o momento também é uma grandeza vetorial. O momento linear tem dimensão de massa vezes comprimento pelo tempo. A diferença entre momentos lineares a gente chama de variação de momento linear, que pode ser tanto macroscópico quando a diferença é perceptível aos sensores humanos, ou microscópica, quando a diferença é não perceptível aos sensores humanos. Okay? Se a gente relacionar com o intervalo de tempo, veja bem, a gente descobre que essa taxa, a variação do momento linear em relação ao tempo, que é uma taxa de variação, no caso da massa constante, uma massa constante, que não muda ao longo do tempo, veja bem, ela é diretamente proporcional à aceleração média. No limite, do microscópico, essa aceleração passa a ser aceleração instantânea, e aí você tem a derivada da posição em relação, do momento em relação ao tempo. Se as massas são diferentes, aí veja bem, aí tem que ver como que é a dependência né? Aí a massa não é mais uma constante, ela não pode ser tirada do operador derivado. Então ela tem que ser levada em consideração no cálculo da derivada. Aí, dependendo do caso, a gente tem expressões diferenciadas, né? Mas tem que calcular dessa maneira. Ok? Então até a próxima.